Agora nós vamos estudar algumas situações que precisamos efetuar divisões em partes diretamente proporcionais ou em partes inversamente proporcionais, certo? O primeiro exemplo aí é uma divisão em partes diretamente proporcionais que diz o seguinte: em certa competição, um prêmio de R$ 10.000 foi dividido de modo diretamente proporcional aos pontos obtidos pelos competidores que alcançaram as 3 primeiras colocações, conforme o quadro ao lado. Então, o primeiro lugar levou 25 pontos, o segundo lugar 15 pontos e o terceiro lugar 10 pontos. De acordo com as respectivas colocações, o prêmio de R$ 10.000 vai ser obtido, certo? Então, o que vai acontecer é o seguinte: o primeiro lugar levou 25 pontos, o segundo lugar 15 pontos e o terceiro lugar 10 pontos. E esse prêmio de R$ 10.000, ele vai ser dividido aí de forma proporcional ao primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, a gente tem aí 3 colocados, vamos chamar os nomes assim, X, Y e Z. São as pessoas que ganharam aquele prêmio, certo? Então, o que a gente sabe? X a gente vai chamar de primeiro colocado, o Y vai ser o segundo colocado e o Z o terceiro colocado. O X, ele obteve 25 pontos, então ele está proporcional a 25. Assim como o Y obteve 15 pontos, está para 15, e o Z obteve 10 pontos. Agora a gente pode voltar lá nas nossas aulas anteriores e usar uma propriedade das proporções, certo? Onde a gente pode somar os numeradores e os denominadores. Então, isso aí vai ser x mais y mais z igual a 25 mais 15 mais 10. Só que x mais y mais z é o valor total do prêmio. E o valor total do prêmio a gente sabe porque a questão diz, é R$ 10.000. Então, isso aí vai ser também igual a 10.000 sobre 25 mais 15, 40 mais 10, 50. Então, para descobrir os valores de x, y e z, a gente tem o seguinte, ó. X está para 25, assim como 10.000 está para 50. A gente pode fazer a nossa multiplicação cruzado. 50 vezes x igual a 25 vezes 10.000. 50 vezes x é 50x, igual 25 vezes 10.000, que é 250.000. Esse 50 que está multiplicando vai dividindo. Então, meu x vai ser igual a 250.000 dividido por 50. Podemos cancelar 0 com 0. 25 dividido por 5 é 5. Mais os 3 zeros que sobram. Então, x igual a 5.000. Então, o primeiro candidato, a primeira colocação, vai ganhar R$ 5.000. O segundo colocado, que é y sobre 15, igual a 10.000 sobre 50. De novo, a gente vai multiplicar em cruz, né, em x. 50 vezes y é 50y. Igual a 15 vezes 10.000, 150.000. Esse 50 que está multiplicando vem dividindo, então vai ficar y igual a 150.000 dividido por 50.
Cancela, cancela. Vai sobrar aí 15.000 dividido por 5, que é igual a 3.000. Então, o segundo colocado vai levar 3.000 reais. E o terceiro colocado é Z sobre 10 igual a 10.000 sobre 50. Multiplicando em x, 50 vezes z é 50z, igual a 10 vezes 10.000, que é 100.000. 50 que está multiplicando vem dividindo. Então, isso aí é 100.000 dividido por 50. Cancela 0 com 0. 10.000 dividido por 5 é 2.000. Então, o primeiro colocado ganhou 5.000 reais. O segundo colocado ganhou 3.000 reais. E o terceiro colocado ganhou 2.000 reais, que é exatamente igual a 10.000 reais, o valor total do prêmio. Divisão em partes inversamente proporcionais. Então, a gente tem o seguinte problema. O dono de uma empresa dividirá entre seus gerentes uma gratificação de R$ 15.600 de modo inversamente proporcional à quantidade de faltas que eles tiveram no ano. Quanto cada um deles receberá? Então, nós temos o seguinte: o gerente A tem 2 faltas, o gerente B tem 3 faltas e o gerente C tem 4 faltas. Eles vão receber esse dinheiro inversamente proporcionais à quantidade de faltas. Escrevendo os números inversamente proporcionais à quantidade de faltas, então o inverso de 2 é 1 sobre 2, o inverso de 3 é 1 sobre 3 e o inverso de 4 é 1 sobre 4. Reduzindo ao mesmo denominador, a gente vai ter o seguinte, né? Vamos tirar aqui o MMC entre 2, 3 e 4 para poder reduzir ao mesmo denominador. Dividindo por 2, aqui vai ser 1, 3 e 2. Por 2 de novo vai ser 1, 3 e 1. E por 3, 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. Então, o denominador vai ser igual a 12. Para reduzir ao mesmo denominador, né? Então, vai ficar todo mundo sobre 12. A gente vai pegar e fazer assim, ó. 12 dividido por 2 é 6. E 6 vezes 1, 6. 12 dividido por 3 é 4. E 4 vezes 1 é 4. E aqui 12 dividido por 4 é igual a 3. E 3 vezes 1 é 3. Se a gente simplificar de novo, a gente vai voltar para os termos que a gente tinha inicialmente. Mas o nosso objetivo é ter denominadores iguais nas nossas razões. Agora, o nosso objetivo é dividir R$ 15.600 em partes proporcionais aos números 6, 4 e 3. Então, nós vamos indicar por X, Y e Z a parte de cada gerente, certo? Nessa ordem. Então, X é quanto o gerente A vai ganhar, Y é quanto o gerente B vai ganhar e Z é quanto o gerente C vai ganhar. X sobre 6 igual a Y sobre 4 igual a Z sobre 3. Usando a propriedade das proporções, a gente vai ter X mais Y mais Z igual a 6 mais 4 mais 3. Só que o valor total do prêmio, né? O valor total da gratificação é a soma que os 3 gerentes vão ganhar. Então, X mais Y mais Z é igual a 15.600. 6 mais 4 mais 3 é igual a 13. Para descobrir o valor de X, a gente vai ter X sobre 6 igual a 15.600 sobre 13.
E 15.600 sobre 13 é igual a 1.200, tá? Então, para facilitar, x sobre 6 igual a 1.200. Então, isso aí vai ser 1 vezes x, que é x, igual a 6 vezes 1.200, que é 7.200. Então, o gerente A recebeu 7.200. O gerente B. Então, o gerente B vai ficar y sobre 4 igual a 1.200 sobre 1. Y vezes 1 é y. 4 vezes 1.200 é 4.800. Então, o gerente B recebeu 4.800. E o gerente B te monta a seguinte proporção. Z vezes 1 é Z, igual a 3 vezes 1.200, que é 3.600. Então, tá aí o valor do gerente C. Exemplo, resolva o problema. Uma herança de 45 mil reais foi dividida em partes diretamente proporcionais às idades de 3 herdeiros. Um com 10 anos, outro com 15 anos e o mais velho com 20 anos. Quanto cada um recebeu? Então, a gente vai chamar aí os herdeiros de X, Y e Z. O herdeiro X recebeu proporcional à sua idade. O herdeiro Y recebeu proporcional à sua idade. E o herdeiro Z recebeu proporcional à sua idade. Que foi um valor de 45 mil reais. Então, a gente, usando a regra das proporções, X mais Y mais Z, e aqui 10 mais 15 mais 20, a gente vai obter que o valor total é 45 mil. E 10 mais 15 mais 20, 45. A gente pode de cara dividir isso aqui, ó, que vai dar 1.000. Para facilitar os nossos cálculos mais à frente. X sobre 10 igual a 1.000. Sobre 1. X vezes 1 é x. 10 vezes 1.000 é 10.000. Então, o herdeiro X vai receber 10 mil reais. O herdeiro Y vai ficar Y sobre 15 igual a 1.000. Y vezes 1 é Y. E 15 mil. E 15 vezes 1.000 é 15 mil. Então, o herdeiro Y vai receber 15 mil reais. E por último, o herdeiro Z, né? Vai ser Z sobre 20 igual a 1.000. Z vezes 1 é Z. E 20 vezes 1.000 é 20 mil. Então, o herdeiro Z vai receber 20 mil reais. Realmente, se a gente somar 10 mil mais 15 mil mais 20 mil, vai dar exatamente o valor total de 45 mil reais. Mais um exemplo. Um prêmio de 900 reais foi dividido entre 2 goleiros de um time de futebol que jogaram a mesma quantidade de partidas. A quantidade recebida será dividida em partes inversamente proporcionais aos gols sofridos por cada um deles. Sabendo que o goleiro A sofreu 4 gols e o goleiro B sofreu 5 gols, determine quanto cada um recebeu. O que é que significa? Que quem sofreu mais gols vai ganhar menos. E quem sofreu menos gols vai ganhar mais. Qual é o inverso de 4? É 1 sobre 4. E o inverso de 5 é 1 sobre 5, né? Nós devemos primeiro reduzir ao mesmo denominador. Então, tirando o MMC entre 4 e 5, a gente pode dividir por 2, que vai dar 2 e 5. Por 2 de novo, 1 e 5. E por 5, 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o denominador aí
vai ser 20, tá? Então, a gente vai ter aí dois números com denominadores 20. 20 dividido por 4 é 5, 5 vezes 1 é 5. E 20 dividido por 5 é 4, vezes 1, 4. Então, tá aí as nossas razões. Então, nós vamos dividir R$900 em partes proporcionais aos números 5 e 4. A gente vai chamar os goleiros de x e y, tá? Então, x sobre 5 igual a y sobre 4, que é igual a... Podemos usar a propriedade das proporções, que nos diz que nós podemos somar em cima e embaixo. E x mais y, ou seja, se eu somar o valor total do prêmio, né, em que os goleiros x e y vão ganhar, vai ser R$900, e 5 mais 4 é igual a 9. A gente pode dividir 900 por 9 para facilitar os nossos cálculos, que vai ser 100. Descobrindo o valor de x, a gente vai ter o seguinte: x sobre 5 igual a 100. Aqui é 1, né? Então, 1 vezes x é x, igual a 5 vezes 100, que é 500. Ou seja, o goleiro x vai ganhar R$500. E se o valor total é 900, a gente já sabe que o goleiro y vai ganhar R$400, né? Mas aí, fazendo os cálculos, a gente vai ter y sobre 4 igual a 100 sobre 1. Y vezes 1 é y, igual a 4 vezes 100, que é 400. E tá aí o valor que o goleiro y vai ganhar.